Dona Mercedes bailou muito aqui. Daqui ela saiu famosa. Eu agora estou dando continuidade a essa história dela. Salve Mercedes Batista. Obrigado por tudo isso. A senhora aqui reinou. A senhora aqui da reina. Nessa cidade onde foi criada a dança afro-brasileira. Salve Mercedes. Olá, sou Charles Nelson, estou aqui para fazer essa grande homenagem à grande mestre Mercedes Batista. Eu costumo chamar de Dona Mercedes. Dona Mercedes Batista nasceu em Campos de Goytacazes. Chegou ao Rio de Janeiro na década de 40 e foi estudar dança clássica e folclore com Eros Volúcia, no subúrbio carioca do Rio de Janeiro, no Grajaú. Depois, Dona Mercedes fez prova para o Teatro Municipal, entrou no Teatro Municipal por Corpo de Baile, aonde ela ganhou o prêmio destaque de primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A primeira montagem que a Dona Mercedes participou foi a Ida, que ela via na bandeja e os bailarinos carregando ela. Depois disso, ela teve outros espetáculos, mas ela nunca dançou os balés clássicos do Teatro Municipal. Ela nunca dançou Quebra-Nozes, Lago do Cisne. Daí, Dona Mercedes, quando parou de dançar aqui no Teatro Municipal, ela começou a desenvolver a escola dela, a pesquisa de dança brasileira, que foi na Estudantina, que é uma gafieira que tem até hoje na Praça Tiradentes. Lá ela começou a desenvolver a criação da própria dança afro-brasileira. Viajou pelo Brasil, sabe? Foi para Salvador, pegou um movimento de dança lá em Salvador. Foi para Pernambuco, Recife, pegou o movimento de lá de Recife, de dança folclórica. Foi para Maranhão, pegou também, e nisso ela foi criando a dança afro-brasileira na Estudantina. Lá ela conheceu uma pessoa que se chamava Gilberto de Assis, que foi o primeiro bailarino da companhia dela. Gilberto de Assis era garoto de rua, era engraxate. Ele parava na porta da Estudantina e ela chamava ele, vem garoto. Teve um dia que ele entrou. Ela desenvolveu a dança brasileira no corpo dessa pessoa, que foi Gilberto de Assis. Ele foi o primeiro bailarino dela, na companhia, no balé folclore. Ele parou de dançar com ela e foi servir o quartel. Nesse meio tempo, apareceu Jurandir Palma, Dica Lima, Walter Ribeiro, Isaura de Assis, Domingos Campos, que são hoje os principais coreógrafos da dança brasileira. Eu sou da segunda geração. Tem muita coisa da dança moderna dentro da escola dela que ela trouxe de Catarina Dunham e que ela trouxe também de Nina Versinina. Todas essas técnicas que ela aprendeu com Nina Versinina e Catarina Dunham, ela trouxe como aquecimento para fortalecer a musculatura para a iniciação de dança afro-brasileira. Ou seja, na escola de Dona Mercedes Batista tem todo um processo de aquecimento na aula de chão, depois tem um processo de barra, depois tem um processo no centro, e depois tem uma diagonal, que ela ia puxando movimentos de cabeça, movimentos de ombro, movimentos de quadris, aí as danças, pezinho para cá, pezinho para lá, que era o lundu, que era o cafezal, a dança dos orixás, os próprios aquecimentos da segunda posição, por exemplo, da dança dos orixás. Isso aqui, ela tirou da onde? Do candomblé, que ela aprendeu com o Joãozinho da Gomeia. E aí ela dava esse aquecimento aqui, porque o Xangô dançava. Então ela falava, você vai dançar o Xangô com o calcanhar. Então ela dava um movimento. E a gente queria saber, porque na dança brasileira e outras danças não tem movimento de calcanhar, não tem movimento de peito do pé, é só na dança afro-brasileira. Então ela foi pegando essas coisas. Agora, isso é incrível, como ela teve essa sacação de estudar, porque naquela época não tinha faculdade de dança, não tinha faculdade. Era o coisa mesmo dela que ela tirava, tem que fortalecer o tendão dessas pessoas, que eu vou botar para dançar o orixá, vou para dançar o frevo, o cafezal, a gente pulava a beça para dançar. Então a gente fazia muita aula de chão, muita aula de barra com técnicas de Nina Versinina e técnica de Catarina Dunham. E depois, tudo isso que ela dava na barra, tudo isso que ela dava no centro, no chão, ela puxava na diagonal. A gente fazia, às vezes, 2 horas só de aula de barra. Às vezes fazia 2 horas, 1 hora e pouco de aula de chão, saía da aula de chão, ia para a aula de barra, saía da barra e ia para a diagonal. E tinha dia que ela não dava nada de afro.
A gente já ia para a diagonal, pulando, dando giro. A única dança afro, mesmo que se diz afro-brasileira, no mundo que tem giro é a da escola dela. Afro-cubano não tem giro. É aquela coisa sempre de frente, de frente, de frente. Não tem que vai para cá, que vai para lá. Eu tive há pouco tempo no Senegal também. Aquela dança de todo mundo que vai para frente. Não tem nada para trás. Essas coisas dela que pezinho para trás. Tudo isso ela foi tirando do folclore brasileiro, né? Daqui, dali, dali. Dali foi juntando, aproveitando também as coisas do balé clássico que ela tinha, né? Dos braços, que pula para frente, que pula para trás, que pula para o lado. Então ela foi juntando, então ela foi criando. Isso é uma coisa incrível. Por isso que eu falo sempre, é a escola de Mercedes Batista que tem essas coisas, gente. Então é importante essa coisa da escola do afro-brasileiro da dona Mercedes Batista. Já estou me acostumando com isso, dança afro-moderna, escola de Mercedes Batista, técnica de Mercedes Batista. Hoje em dia, para você ser um bom profissional de dança afro-brasileira, tem que ter um período, pelo menos, de 5 anos, fazendo aula, 3 aulas por semana, que foi o período que eu tive de 5 anos com o Gilberto de Assis. A dona Mercedes não tinha essa cabeça de falar que fulano botava fulano para dar aula. Ela não tinha isso, sabe? Fiquei sabendo que quando ela soube que o Gilberto estava dando aula, como assim? Ela falou assim, eu não sabia que fulano estava dando aula, eu não sabia, sabe? Eu nunca formei ninguém. Então ela não tinha essa coisa assim de preparar a gente como professor. O Gilberto de Assis, ele te estigmatizou assim, primeiro ano de dança afro, segundo ano da dança afro, terceiro ano da dança afro, quarto ano. Porque a dona Mercedes, ela dava aula para a gente assim, o povo que chegava, ela dava aula, ela dava tudo. Porque era o povo que chegou adulto, era o povo que ela pegou da rua, era o povo que era do candomblé, era o povo que era do samba, sabe? Ela não pegou gente jovem conforme eu peguei, conforme o Gilberto pegou. Ela já pegou o pessoal tudo já adulto. Tanto que já nos balés dela, que ela dança, ela está sempre no meio. Ela sempre é a principal. E o corpo de baile, todo mundo. Ela está sempre de braço aberto. Ela dançava todas as coreografias. Mambo, cafezal, lundu. Eu não sei como é que ela fazia para trocar de roupa, né? Porque nos livros, gente, quanto figurino, papapá. Ela estava em todos os balés. Ela está lá, nos livros. E ela sempre no meio, sempre na frente. Quando ela dançou no Chile, na Argentina, em Paris, ela sempre na frente e eles ao lado, dançando, tirando foto, tá entendendo? Porque ela vai dar, como ela não teve essa oportunidade no Teatro Municipal, e ela cresceu com isso, e ela levou isso para a vida toda como primeira bailarina negra. Eu caí na real, esse negócio de primeira bailarina negra do Teatro Municipal, assim, quando ela já estava ruizinha, assim, sabe? Porque ela, tá vendo? Eu sou a primeira bailarina negra. Mas a gente não tinha essa cabeça de... Não, a minha professora é a primeira bailarina negra. A gente não tinha essa noção assim. Depois de um tempo que a ficha foi caindo. Tanto que nós estamos aqui falando dela, né? Como a primeira bailarina negra do Teatro Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Quando ela saiu da estudantina, ela montou a academia dela, que é em Copacabana. Lá, nessa academia dela, que se chamava Escola de Dança Étnica Mercedes Batista. Lá que foi o boom da vida dela. Lá que ela montou os grandes balés, que ela viajou o mundo inteiro. Os grandes alunos dela, que foi Walter Ribeiro, Gilberto de Assis, Jurandir Palma, Dica Lima. Lá ela montou o balé folclore Mercedes Batista, e que ela viajou o mundo inteiro dançando batuque, dançando lundu, dançando cafezal, e dança dos orixás, que é o famoso candomblé. Como ela começou o candomblé, a dança dos orixás? Ela conheceu Joãozinho da Gomeia, que era um grande pai de santo aqui do Rio de Janeiro. Ela ia para a macumba, né? Na época chamava macumba, e ela ficava sentada e vendo a macumba rolando, né? Como naquela época não tinha recurso de se filmar, de fotografar, de nada disso, ela guardava todos os movimentos que ela via dos orixás que se manifestavam na casa de Joãozinho da Gomeia, como Ogum, Oxóssi, Xangô. E ia lá para a estudantina e começou a fazer essas coisas. E ela mesmo dizia, eu peguei a dança dos orixás de Joãozinho da Gomeia, eu melhorei e coloquei para o palco. Por exemplo, o movimento de Ogum, eu alonguei. O movimento de Ançã, eu alonguei e preparei tudo para o palco. Ou seja, a dona Mercedes Batista criou a dança afro-brasileira.
Por isso que se fala dança afro-brasileira, que é a escola de Dona Mercedes Batista. Esse lundu que eu dou na aula, que a gente faz, é o lundu da Dona Mercedes. Porque o lundu que tem no Maranhão, que tem em Pernambuco, é o lundu lá do folclore meu. Por que ela fez lundu? Porque no Teatro Municipal tinha o minueto, e ela nunca pôde dançar o minueto. Só que dançavam o minueto eram os branquinhos, né? As moças com a mão assim, os rapazes com aquele fraque, né? E ela, lá na estudantina, ela começou a estilizar o minueto, botou o nome de lundu, que botou a moça com aquele abano de palha, os rapazes de calça branca, sem camisa, dançava com a mão aqui e muito quadril, mas você sabe. E ela falava que era a dança do deboche, que todo mundo dançava rindo. Vocês dançam, paquera moça, aqui, sabe? Então, por isso que é o que eu falo, esse lundu é da Dona Mercedes. Eu fiz aula com a Dona Mercedes e só dancei um espetáculo com ela, que foi Orungá e Iemanjá. E eu me lembro que foi no Teatro João Caetano, que ela foi a última coisa que ela fez, que essa foto que ela está no livro, que ela está enrolada com tecido, que ela está com umas mãos assim, que ela faz assim, que ela está com um turbante na cabeça, toda de branco. Eu dancei nesse espetáculo. E estava escrito assim no letreiro do Teatro João Caetano: Balé Folclórico Mercedes Batista. A gente fica assim, balé? Folclore? Eu me lembro que na época, essa crítica no jornal, as pessoas viam, é balé ou é folclórico? Gente, é balé folclórico, foi ela que criou. Isso aí é antigo. Ela colocou o balé por causa de quê? Eu penso assim, ela nunca me falou isso. Porque como ela nunca dançou balé, ela colocou o folclore como balé para ela. E usou o nome dela. E eu me lembro que depois desse espetáculo, ela chegou, ela falava e falou, tá vendo? Eu já tive meu nome lá no João Caetano, Balé Folclórico Mercedes Batista. O que eu vejo, que eu sinto, foi isso, que na época ela quis, como ela nunca dançou balé, ela falou, vou colocar o nome do meu balé. E o balé folclórico, ela viajou o mundo inteiro usando esse nome, Balé Folclórico Mercedes Batista. A importância do balé folclórico foi o campo de trabalho que abriu para a gente. É o campo de trabalho que abriu para a gente usando o nome folclore, né? Desde cedo estudei música, estudei acordeão, estudei piano, depois fui parar na escola de teatro, Martins Pena. Da escola de teatro Martins Pena, eu fui parar na escola de dança. Na escola de dança foi aonde eu conheci a Dona Mercedes Batista, que ela era professora de lá. Ela era professora de afro primitivo e era matéria. Acabou o ano, eu não pude voltar para a escola de dança, porque não era a minha época de fazer aquela matéria de dança afro na escola de dança do Teatro Municipal, que naquela época se chamava Escola de Dança do Teatro Municipal, depois virou Escola de Dança do INEARTE, e hoje em dia que se chama Escola de Dança Maria Euleneva. Aí ela me deu um bilhete para me procurar um aluno dela, que era o Gilberto, que ele dava aula num clube lá no MEC, que era o Clube Baquense. Procurei o Gilberto lá nesse clube, que depois desse clube, vira que ele foi para a academia, que era a Academia Rio, onde eu fiquei com o Gilberto, nessa Academia Rio, uns 6 anos para 7 anos. Lá ele fundou o grupo dele, que é o Grupo Afro Dançar. O Grupo Afro Dançar acabou, eu fundei o meu grupo, que é o Grupo de Arte de Leofé, que agora, em novembro de 2024, nós vamos fazer 40 anos. Eu, quando comecei a dar aula, quem me começou para dar aula era a Dona Mercedes. Porque às vezes eu chegava lá para fazer aula, eu já era profissional. Eu já tinha passado da escola de dança, já fui parar lá com o Gilberto. Então, às vezes, ela falava assim, mosquito elétrico, puxa a aula aí para mim. Chegava lá, eu puxava a aula. Quer dizer, eu acho que ela já estava me testando para começar a dar aula. E nisso, quando eu comecei a dar aula fora da academia dela, as pessoas falavam assim, nossa, a tua aula é igual a da Dona Mercedes, a tua aula é igual a aula do Gilberto. Hoje em dia, eu tenho o seguinte, a minha aula de turma iniciante, eu dou aquela coisa tradicional mesmo que eu aprendi com eles. Não abro mão. Sabe o que eu aprendi com a Dona Mercedes, o que eu aprendi com o Gilberto. Aquele aluno que chegou aqui, é aquilo mesmo básico. Ainda mais que o aluno hoje em dia, para fazer a dança afro, eles chegam tarde. Eu cheguei novo, eu comecei a fazer com 16 anos, com a Dona Mercedes. Agora, hoje em dia, o povo chega com 20 anos, com 20 e poucos anos. Então, já está com a musculatura toda preparada, formada, com musculatura de joelho, de batata. Então, eu dou aquela coisa tradicional mesmo. Mas, turma de iniciante, eu dou aquele básico.
Aquela, vamos aprender a ler, vamos aprender a dançar. E também, hoje em dia, eu já tenho um material meu dentro da escola de dança afro, da dona Mercedes, que ela tinha também uma coisa, tudo no movimento dela, o movimento de quadrilha, era tudo com mão fechada, aqui, alguns movimentos que ela fazia, tudo com mão fechada. E eu comecei a abrir, teve uma prova que eu dei, eu me lembro, isso já tem uns 20 anos, eu me lembro que o Gilberto virou para mim e falou: Charles, você está maluco? Você mudou, você abriu a mão, movimento de quadrilha. Ah, Gilberto, tem que evoluir, não vou ficar só porque a dona Mercedes fez tudo com a mão fechada, eu vou ter uma continuidade, já vou colocar as coisas do meu jeito, sem perder a originalidade da dança brasileira. Acho que não vai mudou muita coisa não. Aí hoje em dia eu também falo para determinada turma, aluno meu, nessa hora é mão fechada, nessa hora é mão aberta. Você gira, você não gira, o pé é aqui, o pé é lá. Aí eu vou desenvolvendo a minha técnica do meu jeito, que está dando certo até hoje. Olha, eu estou achando que está devagar essa continuidade no dia de hoje. Estou com pena, estou com muita pena, eu estou preocupado, porque dessa segunda geração da escola da dona Mercedes, tem muita aula de dança afro acontecendo no Rio de Janeiro. Aliás, no Brasil, eu tive há pouco tempo em São Paulo, tem dança afro lá, tem em Salvador, mas da escola dela, quem está dando hoje, só tem eu. É muito chato ter que falar isso, eu fico emocionado, às vezes, é minha primeira vez, que eu vou ver mais aula por aí, não tem ninguém dando mais aula dela, alunos meus que estão por aí, mas não tem ninguém dando continuidade a essa escola da dona Mercedes Batista, de dança afro-moderna, técnica Mercedes Batista. Que as pessoas acham difícil. Já chegaram para mim, a sua aula é muito difícil, porque tem a coisa da técnica, né? E para a gente colocar a técnica no corpo da gente, tem que assimilar e tem que fazer durante um bom tempo, para o teu corpo acostumar. Depois que você acostumou com a técnica no corpo, você vai dançando, vai fluindo. Agora você tem que dar, mas as pessoas não querem, já querem. Aluno meu já chega, às vezes eu chego um pouquinho tarde, porque aquelas coisas que o senhor dá, eu não gosto não, eu já quero logo começar dançando. Eu falei, epa, não é bem assim. Aquelas coisas que eu dou é aquecimento que vai ajudar você a dançar. Senão você não vai dançar nunca. Com a dona Mercedes era o seguinte, ela só olhava assim para a gente, não entrava. Na escola dela não entrava. A gente não entrava calçado. Não é nem na sala de aula, era na escola. Tinha que deixar o sapato na porta do elevador. Se a pessoa não quisesse, moça, sinto muito. A senhora não quer tirar seu sapato, eu quero vamos, E com licença, a senhora está atrasando aqui a minha aula. E batia a porta na cara da pessoa, aí a pessoa ia embora. Era brabeira. E eu pensei, meu Deus, se um dia eu for professor, eu não vou ser desse jeito não. Porque eu não podia, eu não podia dar continuidade a isso. Porque eu comecei a entender como ela foi muito maltratada no Teatro Municipal, escondiam a roupa dela, escondiam a sapatilha, não avisaram o dia da prova, da última prova para ela. Ela chegou, cara, no último ano, você não veio fazer a prova? Como? Ninguém me avisou. Então ela carregou isso, até ela virar professora. Depois ela foi moldando, mas no início foi brabeira. Aí comecei a entender. Tudo que ela aprendeu, sofreu, ela tentou passar adiante, mas ela viu que não ia dar certo, ela foi mudando, foi ficando velha, foi crescendo, mas foi uma brabeira. Eu dou continuidade, não sei até quando, as pernas já estão ficando, tem que dançar, vamos aquecer, ok? Olha, a dona Mercedes deixou um legado maravilhoso de dança brasileira. Por causa dela, eu estou aqui. É uma parte do legado dela, é a minha presença estar aqui, fazendo essa grande homenagem a ela, que faz parte da minha vida hoje em dia, que é o Teatro Municipal, do qual ela dançou, e eu dancei também aqui como aluno. Então ela deixou um legado assim, de tudo, principalmente na minha vida, da cultura afro-brasileira, principalmente. A dona Mercedes me abriu minha cabeça com as danças lá do Pernambuco, com as danças lá de Salvador, com as danças lá de São Paulo, com as próprias danças do Rio de Janeiro. Esse foi um legado importantíssimo que até hoje eu passo adiante com meus alunos. Estou aqui para agradecer esse momento, da oportunidade de estar falando da dança afro-brasileira e de Mercedes Batista, ou melhor, dona Mercedes Batista, que para mim, isso foi um boom na minha vida, quando ela começava a falar dos lugares que ela tirou esse movimento dali, esse movimento daqui, de que lá, daqui lá. Então, isso fez assim na minha cabeça. Então, mais uma vez, estou aqui agradecendo, que isso prospere, que vocês sigam adiante,
essas coisas de Dona Mercedes Batista, essas coisas de vida, né? Também que ela falava e que ela passava ao intermédio da dança brasileira, como a dança dos orixás, as danças folclóricas e a dança da vida, né? Para todos nós, os negros, as negras, os idosos, as crianças, para o povo brasileiro em diante, a dança brasileira. Muito obrigado.